Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Lógica Nebulosa. Vamos falar um pouco agora sobre as regras nebulosas. Vamos lá? Os tópicos a serem abordados nesta aula serão definição de regras nebulosas, construção de regras nebulosas, exemplos de regras nebulosas em problemas de inteligência artificial. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de sistemas de recomendação. Regras nebulosas podem ser usadas para criar sistemas de recomendação em áreas como comércio eletrônico, publicidade e entretenimento. Controle de processos. Regras nebulosas são amplamente utilizadas em sistemas de controle de processos para lidar com incerteza e variação. Tomada de decisão. Regras nebulosas podem ser usadas para ajudar na tomada de decisão em diferentes áreas, como negócios, finanças e saúde. As regras nebulosas seguem os pontos do que se a gente fosse fazer uma comparação com lógica de programação. Imagina um fluxograma, onde eu tenho lá o início, eu recebo a idade de uma pessoa e pergunto, idade é maior ou igual a 18? Se sim, libero venda nesse e-commerce. Caso contrário, bloqueio venda. E automaticamente ambos vão para o fim. É literalmente isso. As regras nebulosas é nós definirmos para a máquina quais as regras elas devem seguir para criar, por exemplo, sistemas de recomendação. As regras nebulosas permitem que os sistemas criem padrões. Vamos imaginar como aqui na imagem, quando a gente pensa em um controle de produção automatizado. Um controle de produção automatizado, ele vai seguir regras e ele vai seguir padrões para poder passar das etapas, das praças, vamos dizer assim. Então, automaticamente, quando algo da praça 1 finaliza, ele vai para a praça 2. E assim sucessivamente, criando exatamente o que seria uma linha de produção por humanos, criando assim essa linha de produção pela inteligência artificial, tudo isso graças às regras nebulosas. Lembrando que essas regras nebulosas, assim quando a gente fala de conjunto ou até mesmo em funções, a gente está falando de informações imprecisas, de ambiguidades e que tudo pode mudar conforme o contexto. Vamos imaginar, como eu disse no slide anterior da linha de produção, assim como se humanos estivessem fazendo uma linha de produção e a pessoa B dá problema, automaticamente vai interferir na ação da pessoa C, é a mesma coisa que acontece nas regras nebulosas. Se eu tenho um problema num processo anterior, o processo posterior tem que se readequar para poder continuar. A gente vai falar sobre isso em alguns outros momentos, mas é mais ou menos o GPS. Quando você traça a sua linha de GPS quando você sai da sua casa, ele te dá um caminho. Mas se acontece algum acidente no meio do caminho, ele automaticamente te muda a rota. As regras nebulosas vão se adequando conforme o que está acontecendo. De novo, essa é a grande diferença da inteligência artificial para a inteligência de máquina que nós estávamos acostumados. A inteligência artificial se readequa conforme os conjuntos, conforme as funções e conforme as regras nebulosas. Depois que as regras são criadas, é necessário definir a lógica de inferência que será usada para determinar a saída do sistema com base nas entradas nebulosas. Existem várias lógicas de inferência disponíveis, incluindo a lógica de Mandani e a lógica de Takagi-Sugeno. Se a gente puxar aqui e fazer um fluxo, pensa no seguinte, você tem uma base de regras diferentes que vai passar por dados de entrada. Existe aí um fusificador, então ele pega esses dados de entrada e cria a lógica fuzzy em cima disso, criando assim uma entrada diferenciada. São realizados mecanismos de inferência, tem essa saída que passa por esse defusificador para chegar nos dados de saída. Lembra que eu comentei da questão do GPS, né? A gente pode ser ainda mais completo quando a gente pensa nessa linha de construção, conjunto nebuloso, função nebulosa, regras nebulosas, no controle de tráfego aéreo. Tá? Imagina, não sei se quando você viajou, não sei se você já olhou lá a tela do comandante, né, da comandante, que é algo fantástico, que tem aquele monte de linha.
Essas linhas, elas vão sendo criadas, essas rotas, óbvio que existe uma rota norte em todo o trajeto, né, em todo o voo, né, da origem até o destino, porém, principalmente em voos mais longos, ele tem algumas tomadas de decisão baseado com o que está acontecendo, uma tempestade ou uma informação da cabine da onde vai ter o pouso, né, daquele aeroporto onde vai ter o pouso, e essas rotas vão se criando e vão se alterando conforme coisas vão acontecendo. Tráfego aéreo é um exemplo clássico de regras nebulosas. Outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês, por exemplo, aqui eu tenho um ar-condicionado, né? Esse ar-condicionado ele corre pelas áreas por meio de uma tubulação central conforme a sua necessidade. Então, naquele ambiente que percebe que está mais quente, por exemplo, agora, enquanto eu comecei a gravação, nós desligamos por causa do barulho e aí, por causa da iluminação e está desligado, automaticamente não está entrando ar aqui agora. Quando vou acabar a ligação para acabar a gravação para começar outra, a gente liga um pouco o ar. Automaticamente vai ter um volume de ar muito mais alto, por quê? Porque esse ambiente está mais quente que a sala anterior. Então, ele vai criando a rota do ar conforme os espaços, conforme a temperatura dos espaços. Para melhorar ainda mais o seu conhecimento, eu gostaria de passar uma dica de leitura e uma dica de vídeo. Em relação à dica de leitura, eu gostaria de falar da inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina com lógica nebulosa, de Timothy Ross. Já em relação à dica de vídeo, eu gostaria de falar de Logical AI, né, que é a questão da lógica de inteligência artificial, é um canal que fala exclusivamente sobre a questão lógica da inteligência artificial como um todo. Chegamos ao fim da aula de regras nebulosas da disciplina de lógica nebulosa. Espero que você tenha gostado e vejo você nas próximas aulas. Tchau, tchau!